A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez aqui, Pastor Edmário, na exposição aos Filipenses. Dessa vez estarei fazendo a exposição do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus e Pai Todo-Poderoso, que Tu venhas a esclarecer os nossos corações, iluminar os nossos entendimentos para a Tua vontade revelada na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja, acima de tudo, o guia, o ensinador, o educador, aquele que nos conduz à verdade. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, quando olhamos para essa palavra, o apóstolo Paulo, ele de várias formas vai nos mostrar que devemos viver pela fé, que devemos confiar na cruz de Cristo. E quando confiamos na cruz de Cristo, isso significa entendermos que quando se fala em cruz, se fala em renúncia. Quando se fala em renúncia, se fala numa entrega completa da vida. Entendimento, vontade, emoções, todas essas coisas devem ser entregues ao senhorio de Cristo, à soberania de Cristo. E quando ele fala isso, ele fala de uma forma que ele experimenta tudo isso na sua própria situação de prisioneiro. E olhamos nesse texto que ele chega e faz a seguinte exortação, o seguinte aconselhamento, o seguinte encorajamento. Quanto ao mais, irmãos meus, depois de ele ter falado várias coisas, como por exemplo, o exemplo de se viver com Cristo,
sobre a situação dele, de que muitos pregam por inveja, ele chega e diz: quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. E é por isso. E ele tem essa segurança de dizer, deles se alegrarem. E ele fala mais coisas, fala acerca de coisas relacionadas ao povo se acautelar de falsos mestres, de falsos irmãos. E também ele fala da própria circunstância dele, de que ele próprio poderia se gloriar na própria origem dele, na origem dele como judeu, na origem dele como fariseu, na origem dele de conhecedor da palavra de Deus, de conhecedor da lei. E é justamente aqui que ele vai falar isso, porque apesar de ter todo esse conhecimento, apesar de toda essa origem dele, ele considerou tudo isso por causa do Evangelho, por causa da mensagem da cruz. Ele considerou isso como refúgio, como resto, como coisa insignificante, coisa digna de ser jogada fora no lixo. E ele faz isso baseado no quê? Baseado em confiar a sua vida inteiramente a Deus, baseando-se na fé no Salvador, na fé na justiça de Cristo Jesus. E ainda mostrar que ele, apesar de tudo isso, ele não obteve ainda a perfeição, mas antes prossegue para o alvo, antes ele prosseguia para o alvo, e que de fato o confiar em Cristo é justamente isso, mostrar isso através de exemplos. E aí ele vai repetir aquilo que está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quando ele fala aqui: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então quer dizer, em nós o que ele fala? De Paulo e os demais discípulos. E Paulo vai falar nisso, que os que andam fora desse padrão são inimigos da cruz de Cristo. E que, apesar de tudo isso, apesar de todas essas dificuldades, ele sabe de uma coisa, que a pátria dele, o lugar dele de descanso, não é aqui nessa terra, é nos céus. Experimentando o quê? O poder da ressurreição que vem de Cristo. Porque ele de antemão já avisa que assim como Cristo ressuscitou, todo aquele que crê em Cristo ressuscitará no último dia, ressuscitará quando Cristo voltar. Isso é maravilhoso. Por isso, nessa noite de um novo dia, essa madrugada, eu quero falar sobre isso, sobre a confiança na cruz de Cristo. A confiança na cruz de Cristo. E, em primeiro lugar, a confiança na cruz de Cristo é manifestada quando gloriamo-nos na pessoa de Cristo. Quando gloriamo-nos na pessoa de Cristo. Olha o que diz o texto. Paulo ele vai dizer: quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. E ele diz aqui: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. A glória dele está nele, está na pessoa de Cristo. Se gloriar é justamente, envolve essa questão de confiar, envolve a questão de se lembrar que aquilo que alegra o coração é justamente a pessoa de Cristo. Cristo em tudo, Cristo em todos, o mediador, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então isso é maravilhoso, porque verdadeiramente saber que Cristo é quem devemos confiar envolve isso, envolve nos alegrarmos nele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, nos alegrarmos nele. E também aprendemos a nos acautelar dos falsos mestres, acautelarmos-nos deles, porque esses falsos mestres, todos aqueles que pregam um evangelho de facilidade, todos eles que pregam, como disse uma vez Dietrich Bonhoeffer,
que ele disse no livro Vida em Comunhão, vivemos uma graça barata. Não. A graça, ela teve um preço a ser pago. Então devemos viver conforme aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos ordenou, vivermos gratos por tudo aquilo que Ele realizou ao nosso favor, e devemos nos acautelar daqueles que mencionam outro evangelho fora da graça de Deus, do evangelho de prosperidade, do evangelho que ensina que devemos colocar Deus na parede para realizar os nossos desejos. Nosso evangelho, acima de tudo, tem que ser de renúncia a nós mesmos. E, de fato, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Como diz o texto aqui, bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne ou ainda mais. Ele diz, porque nós somos a circuncisão, versículo 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, de fato, devemos aguardar tudo na base de quê? Do poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. É o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Então, quer dizer, aguardar isso nos dá forças. Aguardar isso nos dá forças, gloriarmos-nos nele. Em segundo lugar, a confiança na cruz de Cristo, além de ser manifestada, gloriamo-nos na pessoa de Cristo. Ao nos gloriarmos na pessoa de Cristo, ela também é manifestada porque Cristo nos tem prometido o prêmio da soberana vocação. Ele nos tem prometido o prêmio da soberana vocação. Olha o que diz o texto bíblico. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a gente percebe aqui nesse texto que Deus está falando conosco assim. É que a nossa perfeição não está nessa terra, a nossa perfeição ainda será alcançada, confiando nele. E que verdadeiramente, de fato, devemos esquecer de todas as coisas que ficaram para trás. Esquecemos do pecado, esquecemos das coisas que nos trouxeram tristeza, esquecemos de tudo que nos afasta da presença de Deus. Porque se alguém está em Cristo, como diz 2 Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É assim que a gente prossegue, é assim que a gente caminha, é assim que a gente confia no Senhor. Que maravilhoso! É o prêmio da soberana vocação. É o prêmio de avançar e não olhar para trás, mas termos o mesmo sentimento. Confiados no poder do Espírito Santo, porque nessa vida nós não alcançamos a perfeição, porque somos sujeitos a pecar por pensamentos, por palavras, por obras, por omissões. Mas diante dele, nós devemos confiar sempre que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nisso devemos confiar, é o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Devemos estar continuamente prontos a nos aperfeiçoar. Esse prêmio é maravilhoso porque ele diz claramente para nós, João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos não teria dito. Que maravilhosa promessa! Então nós prosseguimos para o alvo, ele nos tem prometido algo, ele nos tem prometido maravilhas de bênçãos, nos livrando do pecado, nos livrando da morte, porque só há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do céu, o
caminho do inferno. Aquele que quer seguir o caminho do céu, segue a Cristo, confia em Cristo, entrega a sua vida inteiramente a Cristo, não olha barreiras, não olha perseguições, não olha problemas, e mesmo se achando fraco, sabe que Ele é forte para nos sustentar. Então, dessa forma, é isso que nós devemos entender, confiar na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é isso. A cruz de Cristo, a gente encontra a verdadeira solução para nos afastar do pecado, verdadeira solução para nos livrar dos problemas desse mundo. Mas aí o que eu falo de mundo? Não é o mundo natureza, não é o mundo meio ambiente, não é o mundo cachoeira, pássaros, animais. Não é esse mundo que a Bíblia fala. O mundo que nós devemos nos afastar é política, é cultura, é artes, é economia, é realizações humanas, moda. O que é que nós devemos fazer então? Interagir de uma tal forma que pratiquemos as boas obras que o Senhor nos ordenou. Sermos luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5 vai dizer assim de uma maneira bem clara para nós como nós devemos agir em relação a este mundo. A palavra ela não nos fala para nos recolhermos e ficarmos escondidos como os monges do deserto nos séculos 3 e 4 da era cristã. Não. Antes diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E aí diz mais, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus, o Deus soberano. Então, dessa forma, prosseguimos para o alvo que Ele nos tem prometido, o prêmio da soberana vocação. Então a confiança na cruz de Cristo é manifestada além do gloriarmos na pessoa de Cristo, e porque Ele nos tem prometido um prêmio da soberana vocação, tem também uma finalidade, para que experimentemos o poder da ressurreição. Para que experimentemos o poder da ressurreição. Diz assim o texto, versículo 10, para o conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a comunhão dos seus sofrimentos significa renúncia, significa estar prontos para sofrermos por Ele, conformando-me com Ele na sua morte. Conformar-se significa, de fato, se assemelhar a Ele. Viver conforme. Conformidade significa entrar, literalmente é entrar na forma, é entrar na semelhança, é entrar naquilo que verdadeiramente o texto fala, de sermos imitadores de Cristo, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por quê? Porque quando Cristo voltar, haverá a ressurreição dos mortos, haverá a ressurreição dos justos. Ele disse de uma maneira bem clara para Marta e Maria, disse, aquele que crê em mim, João capítulo 11, ainda que morra, viverá. É maravilhoso isso, de fato. Então esse poder da ressurreição ainda fala mais aqui, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele nos chama para sermos imitadores dele. Porque na realidade Paulo está falando dele,
mas imitadores dele quem? Imitadores de Cristo, porque aí a gente entende o texto. Porque vê lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então continua: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos? Os falsos irmãos. Quem são esses inimigos? Os judaizantes na época de Paulo. E hoje significam os falsos irmãos, aqueles que vivem de maneira hipócrita, aqueles que têm inveja do que você faz na casa de Deus, do que eu faço, do que qualquer um faz. Quem são esses falsos irmãos? São inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nosso alvo é os céus. Nosso alvo é os céus. Conforme Jesus disse para Pilatos em João, capítulo 18, versículo 33 em diante, no interrogatório de Pilatos, ele vai chegar e vai dizer que meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo, mas sim buscamos o que? Uma pátria celestial. Olha o que diz aqui, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo da glória de Cristo, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O Senhor nos ressuscitará. O Senhor nos ressuscitará. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não há como chegar e negar isso. Negar o que ele tem prometido a nós. Ele nos tem prometido. Ele nos tem dado a vida eterna. Ele nos tem dado da sua graça. E aí, continuando aqui, e aí vale a pena a gente mencionar, né, adiantando aqui um pouquinho, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele vai dizer aqui, acerca da situação dos mortos, no capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque o cristão ele tem a esperança da ressurreição. O cristão ele não acredita em reencarnação, ele acredita em ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de algum modo precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É isso que ele tem feito de maravilhoso. E aí, olhamos nos evangelhos que falam sobre a questão da vinda do reino. Aí vai dizer aqui: portanto vigiai, Mateus capítulo 24, versículo 42. Porque não sabes em que dia vem o Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, olha só o que vemos aqui. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor,
de trombeta, os quais reuniram seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Reunirá vivos no corpo, mortos no corpo, mas todos eles, os escolhidos do Senhor, todos juntos. É o prêmio que há em Cristo Jesus, o prêmio do poder da ressurreição, em que Ele mesmo se deu, Ele deu a sua vida em nosso favor e teve o poder de retomar essa vida, para demonstrar a nós que seremos também ressuscitados. Por isso, a confiança na cruz de Cristo significa confiar na bênção que vem dos céus, a bênção prometida, porque não pertencemos aqui, pertencemos aos céus. E a ressurreição nele é a nossa certeza da nossa justificação, do total perdão dos nossos pecados, da aceitação de que somos filhos de Deus. E Deus nos aceita por causa dos méritos da justiça de Cristo, ou seja, Cristo pagou toda a nossa dívida. E isso é maravilhoso. Vamos orar então nesse momento agradecendo pela palavra do Senhor. Santo Deus, amado Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos aqui. E muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua santidade, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Jesus, porque de fato, só através do poder da ressurreição é que podemos um pouco experimentar dessa Sua graça. Louvado seja o Teu nome, de termos esperança, ó Senhor, de termos esperança e sabermos que, acima de tudo, nós podemos responder, eu e os demais servos Teus, ó Senhor, de que, quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança Tua. Por que estou aqui? Porque o Teu desejo, ó Senhor, é que eu busque a Tua presença e Te adore. E para que eu estou aqui? Para alcançar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho um destino, e esse destino se chama céu, e que mais cedo ou mais tarde, além desse céu, estarei junto com Cristo, dominando com Ele, na consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua existência, para ajustar a minha vida e a vida de minha família. Em nome de Cristo. Amém. Então, desde já, desejo a todos vocês uma noite de bênçãos em Cristo Jesus. Marque como gostei. Inscreva-se no canal Querix Cristo. Quaisquer dúvidas, quaisquer contatos ou sugestões, é só escrever para o e-mail pregadorfiel1645@gmail.com. E assim, me despeço, desejando um bom descanso para todos em Cristo. Amém.